Olá, meus amigos, tudo bem? Gostaram do vídeo anterior sobre o tema violência doméstica? É muito triste esta realidade, não é verdade? Não se esqueçam de curtir nossa página e convidar os seus amigos. Compartilhem nossos vídeos. Acreditamos, com isso, numa sociedade melhor, na medida que todos conheçam os seus direitos e deveres. Hoje irei tratar sobre os principais tópicos da Lei nº 8.078 de 90, o chamado Código de Defesa do Consumidor. Sabiam que o nosso Código de Defesa do Consumidor, o CDC, é o melhor código do mundo? Vamos então aprender ou tirar algumas dúvidas sobre ele? O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e de interesse social, nos termos do artigo 5º, inciso 22, artigo 170, inciso 5 da Constituição Federal e o artigo 48 de suas disposições transitórias. Quem é o consumidor definido neste código? Consumidor é toda pessoa física, eu, você, ou jurídica, empresas, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervido nas relações de consumo. Sabia que quando nós utilizamos de ônibus, trem ou metrô, temos um contrato? Um contrato coletivo. Que tipo de contrato, Dr. Marcos Manteiga? Quando pagamos pela passagem, temos um contrato de transporte. Pagamos para fazer uma viagem de pequena ou de longa distância. Não importa. Se ocorrer alguma anormalidade, o motorista dormir no volante, dirigir com imprudência e de repente bater o ônibus, o trem ou o metrô e nos machucar, temos o direito em receber uma indenização, seja moral ou mesmo material. Onde está previsto isso? Está previsto no artigo 22, que nos orienta no seguinte: os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quantos aos essenciais, contínuos, sem interrupção. No seu parágrafo único, completa: nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas nesse artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados na forma prevista neste Código. Ainda no artigo 6º, nos diz que são direitos básicos do consumidor, lá no inciso 6, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Em todos os locais onde fazemos consumo, é obrigatório por lei a disposição de um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, para eventual consulta. A lei só vem a repetir o que está escrito no inciso 4 do artigo 4º, que nos diz: a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores a respeito sua dignidade, saúde e segurança, e a proteção dos seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos, deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo. No capítulo 3, que nos traz os direitos básicos do consumidor, e no seu artigo 6º, temos lá, no primeiro, a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. No inciso 2º, a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços,
assegurados a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Lá no inciso 3º, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem tais produtos. Lá no 4º, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra as práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Lá no 5, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas ao consumidor. No 6º, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos, como vimos há pouco. Já no 7º, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurados a proteção jurídica, administrativa e técnicas aos necessitados. No 8º, a facilitação na defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Lá no 10, a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral, energia, telefone, água, gás, dentre outros. No artigo 10, temos o chamado fator de proteção ao consumidor, onde o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou à segurança do consumidor. É o que acontece com os chamados recalls, muito comum quando as montadoras descobrem que um determinado item de segurança pode comprometer a vida ou a segurança dos consumidores de uma determinada série de veículos ou produtos. Quem diz isso que acabo de dizer é o parágrafo 1º do artigo 10. O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentam, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários. Por isso que a gente vê muito chamado na televisão. Vejam que no artigo 12, nos diz que o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores. Por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmula, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informação insuficiente ou inadequada sobre sua utilização e riscos. Com isso, uma loja que vende um determinado produto não é responsável pelo defeito do mesmo. Em algumas delas, existe uma política de troca, se for constatado pelo consumidor algum defeito no produto, nos primeiros 3 ou 7 dias. Mas isso é uma política da loja, não é uma regra. É um trato que ela tem com o fornecedor. A regra é que, caso algum produto tiver algum defeito de fabricação, o mesmo deverá ser encaminhado a uma assistência técnica autorizada, conforme estiver contido no certificado de garantia do produto. Assim nos orienta o artigo 31 do CDC. A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantias, prazos de validade e origem, dentre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores. Já no artigo 50, temos que
A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que se pode ser exercitada e o ônus a cargo do consumidor, devendo ser entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento do produto ou do serviço, acompanhado de manual de instrução, de instalação e de uso do produto, em linguagem didática, com ilustrações, em linguagem portuguesa. É por isso que nos manuais tem desenhos ou fotos explicando a sua montagem ou funcionamento. Entenderam? No artigo 26, temos os prazos de garantias dos produtos e serviços. Quais são esses prazos? O direito de reclamar pelos vícios aparentes, aquele de fácil constatação, caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço de um produto não durável. Uma caneta, por exemplo. Comprei e não escreve. 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço de produtos duráveis. Um celular, um relógio, uma TV, um calçado. Vejam que alguns produtos duráveis têm garantia maior que 90 dias. E não 3 meses, como muitos pensam. São 90 dias corridos, pois quem decide dar uma garantia maior é o fabricante. Só que o Código de Defesa do Consumidor ele proíbe uma garantia inferior ao que determina este inciso 2º. Para mais pode a garantia, nunca para menos. No parágrafo 1º, inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Obstam interrompe a decadência com a reclamação, comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços, até a resposta negativa correspondente, o que deve ser transmitida de forma inequívoca. Em resumo, o consumidor deve fazer a sua reclamação sempre por escrito, se possível. Um documento que comprove que está deixando o produto na assistência técnica, mencionando o seu defeito e, quando for retirar o produto, requerer o comprovante do serviço executado ou qual a sua impossibilidade de fazê-lo. Essa será a prova inequívoca, ok? Quando deixar lá para consertar, ele tem 30 dias para te entregar o produto consertado. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. O que é vício oculto? É aquele de difícil constatação. Por exemplo, um vazamento de óleo na parte interna do motor de um veículo por falta de uma vedação de fábrica. Esse vazamento ele não é aparente. O desgaste natural pelo uso do produto não é vício oculto, e muito menos defeito. Nisso, muitas pessoas se confundem. Temos que usar o bom senso nesse caso. O artigo 27 nos diz que prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados no fato do produto ou do serviço prevista na seção desse código. Então, passou 5 anos, você não tem mais direito de reclamar. O artigo 35 trata o cumprimento da oferta pelo fornecedor, dizendo: se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento, a oferta, a apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente, e a sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, a apresentação ou da publicidade, podendo aqui chamar a polícia, caso o fornecedor se recuse em cumprir a oferta que ele mesmo fez. Mas você tem que ter em mãos um comprovante da oferta. Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente àquela. Rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada
e as perdas e danos. É proibido ao fornecedor de serviços ou de produtos, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. É o que chamamos de venda casada. É muito comum os gerentes de bancos nos oferecerem um determinado crédito se fizermos um consórcio ou uma determinada aplicação, dizendo que esse relacionamento com o banco facilitará a transação que pretendemos. Ou mesmo quando compramos um produto em uma loja e o vendedor diz que a garantia estendida é brinde. Se você não aceitar, ele é obrigado a te dar um desconto, pois o tal brinde, entre aspas, tem o seu valor embutido na venda. Ninguém nos dá nada de graça. Isso é crime pelo Código de Defesa do Consumidor, se ele forçar. E é crime recusar o atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de sua disponibilidade de estoque e ainda de conformidade com os seus usos e costumes. Se quisermos comprar todo aquele estoque, desde que não tenha o controle pelo governo, onde já estou com medo disso acontecer, o fornecedor não pode se recusar em vender. Enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. É o caso do cartão de crédito que chega na sua casa sem você pedir. Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir seus produtos e serviços. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Aquele que você já tem o costume de fazer com o seu fornecedor. Repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. Difamar o consumidor. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou as normas específicas não existirem pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, ou entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Quantidade Industrial, o CONMETRO. Recusar-se a venda de bens ou prestação de serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-lo mediante pronto pagamento, em dinheiro, ressalvado nos casos de intermediação regulados em leis especiais. Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Deixar de estipular prazo para o seu cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial e seu termo exclusivo, a seu exclusivo critério. Aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso 3, equiparam-se a amostras grátis, não existindo obrigação de pagamento. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminado, e o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados e as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias, contado do seu recebimento pelo consumidor. Uma vez aprovado pelo consumidor o orçamento, obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. O consumidor não responde por qualquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previsto no orçamento prévio. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não poderá ser exposto
ao ridículo e nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Se isso ocorrer, é dano moral na certa. O consumidor, cobrado em quantia indevida, tem o direito da repetição do indébito, ou seja, receber em dobro, por valor igual ou que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio, ou também no caso de internet. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. No vídeo da próxima quarta-feira, irei tratar sobre as sanções administrativas e penais do Código de Defesa do Consumidor. Espero que tenham gostado do tema de hoje. Não se esqueçam de curtir a nossa página e convidar os seus amigos, compartilhando essa informação a todos. Agradeço a Deus por esta oportunidade e que nos abençoe. Meu muito obrigado a vocês.